Fala galera, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Estamos aqui para falar um pouquinho da Copa do Nordeste. Nesse sábado temos todas as quartas de final e eu vou falar um pouquinho aí da fase de grupos, dos últimos resultados, dos classificados e também dos próximos confrontos. Então roda a vinheta que o assunto hoje é Nordeste. Uma passagem rápida sobre os resultados dessa última rodada, né? Um jogo na terça e 6 jogos na quarta. Um jogo cancelado, Frei Paulistano e Imperatriz, como eu passei aqui para vocês nos vídeos, quem acompanhou tá sabendo, né? Frei Paulistano e Imperatriz não aconteceu, um cancelamento prudente de uma partida, né? Porque os dois times não estavam mais envolvidos em briga por classificação e evitou aí deslocamento, evitou um jogo desnecessário, né? Muito contato, assim, por causa do momento atual que a gente tá vivendo. Então, na terça-feira, a gente teve a abertura dessa última rodada com o Fortaleza vencendo o América por 3-1. Fortaleza classificado em primeiro colocado, né, do Grupo A. Na quarta-feira, a gente teve o Sport, que conseguiu essa classificação contra o Confiança, 1-1 essa partida, né, e o Sport conseguiu se classificar porque o ABC foi derrotado pelo CSA por 2-0. O CRB foi derrotado pelo Ceará, o CRB eliminado também, né, e o Ceará classificado. O Bahia venceu o Náutico por 4-1, o Botafogo empatou com o Vitória por 1-1 e o River perdeu para o Santa Cruz por 1-0. Falei aqui em relação aos mandantes sempre, né? Mandantes primeiro. Então, vamos passar um pouco pela classificação. Já chegando pelo grupo A, velho, o Bahia e o Fortaleza ficaram empatados em todos os critérios. O que definiu o Fortaleza como primeiro colocado foi o critério de cartões vermelhos. E o Fortaleza só ficou à frente do Bahia porque o Bahia, no clássico contra o Vitória, teve o auxiliar técnico expulso. E aí contabilizou 2 expulsões do Bahia contra uma expulsão apenas do Fortaleza. Aí o Fortaleza ficou em primeiro nesse critério. Uma situação interessante aí, né, da Copa do Nordeste. Em terceiro colocado, o Botafogo com 13 pontos. Em quarto colocado, o Sport com 10. O Sport estava empatado em pontos com o ABC e o ABC foi derrotado. O Sport empatou e ultrapassou o ABC, então o Sport classificado. Eliminados aí no grupo A, ABC, CRB, Frei Paulistano e o River. No grupo B, o Confiança, que empatou com o Sport, manteve a primeira colocação, 14 pontos. O Ceará, com a vitória em cima do CRB, passou 2 posições aí, ficou em segundo colocado com 14 pontos também, só que perdeu no critério de desempate por causa do número de vitórias, né? O Confiança com 4 vitórias, o Ceará com 3, então ficou à frente aí a equipe do Ceará. O Vitória em terceiro colocado, com 14 pontos também, todo mundo empatado aí com 14 pontos, mas o Vitória, ele empatou, né? Então o Ceará conseguiu passar aí nos critérios de desempate, número de gols marcados, ficando à frente aí então do Vitória. Em quarto colocado, o Santa Cruz com 13 pontos. Eliminados no grupo B, Náutico, CSA, Imperatriz e América do Rio Grande do Norte. Nas quartas de final agora, a gente tem o cruzamento nos times do mesmo grupo. E aí uma situação interessante. No ano passado era primeiro e quarto, segundo e terceiro no mesmo grupo, e aí a semifinal eram o vencedor dos confrontos do mesmo grupo, né? Então ia sempre para a final um time do grupo A contra um time do grupo B. Nesse ano é um pouco diferente. Vai ser o primeiro colocado do grupo A contra o quarto colocado do grupo A, e quem passar enfrenta o vencedor do segundo colocado do grupo B contra o terceiro colocado do grupo B. Então vai ter essa inversão aí, né? O chaveamento não é com os times mais do mesmo grupo. Primeiro e quarto do grupo A, segundo e terceiro do grupo B. E na outra chave, primeiro e quarto do grupo B, segundo e terceiro do grupo A. Esse é o novo chaveamento aí da Copa do Nordeste. Então a gente pode ter uma final com equipes do mesmo grupo se cruzando. Os confrontos, então, quais são? São todos hoje, nesse sábado, às 4 da tarde, tem 2 jogos. Fortaleza e Sport vão se enfrentar no Barradão. Ceará e Vitória vão se enfrentar em Pituaçu, né? Nesse sábado, às 4 da tarde. Às 6h30, a gente vai ter Confiança e Santa Cruz. E às 9h30 da noite, no Pituaçu, Bahia e Botafogo. Rodada dupla aí em Pituaçu, né? Então 2 jogos no mesmo estádio, né? No mesmo dia, por isso essa distância aí dos horários, né? Para você ter tempo do deslocamento, um time sair do estádio para o outro chegar, se alojar, né? E poder realizar a partida. Então, Ceará e Vitória, às 4 da tarde.
Bahia e Botafogo às 9h30. Uma situação interessante, gente, é que o Campeonato Baiano teve rodada com o Bahia e o Vitória jogando na quinta-feira. Ambos jogaram na quarta pela Copa do Nordeste e na quinta jogaram pelo Campeonato Baiano. Então, bicho, um dia você joga, no outro dia tem outro jogo. Eu vi também, né, que os times rodaram um pouco seus elencos aí, né, fizeram uma escalação mesclada das duas equipes, então uma situação interessante aí, né, do Campeonato Baiano. Eu achei um absurdo, né, deveriam se adequar às datas. O Campeonato Baiano deveria dar um intervalo aí para os times poderem se adequar, o Bahia e o Vitória. E outra situação é que o Sport, ele vai jogar o quadrangular da permanência, né? Não conseguiu se classificar para a parte final para disputar o título do Campeonato Pernambucano, vai lutar contra o rebaixamento. E aí eu fico interessado também para ver como é que o time vai se comportar, porque vai jogar hoje pela Copa do Nordeste e segunda-feira o Sport joga também já pelo Campeonato Pernambucano, né, para disputar aí a permanência, e são 3 jogos apenas. Eu acho que o Sport deveria priorizar essa briga contra o rebaixamento aí, né? Porque, imagina, se ele perde agora, se complica, né? E já vai para as próximas fases aí no desespero. Então eu acho que o Sport deveria priorizar a luta contra o rebaixamento do Campeonato Pernambucano e deixar a Copa do Nordeste aí para um time B, um time reserva, um time misto. Deveria mandar a sua equipe principal voltar para Pernambuco para disputar. Bahia e Vitória têm essa facilidade de os jogos todos da Copa do Nordeste serem em Salvador, então evita todo esse deslocamento, né? Mas o Sport precisa se deslocar para Pernambuco, então seria algo muito difícil, né? O cara joga hoje, depois vai ter que jogar já segunda-feira, né? É claro que a Copa do Nordeste é uma partida só, então poderia jogar hoje e depois mandar a sua equipe para voltar para Pernambuco para lutar aí pela permanência. Seria muitos jogos, né? Eu acho que exigiria muito fisicamente dos seus atletas, mas vamos ver como o Sport vai se comportar aí, como o Sport vai escalar a sua equipe. Então ficam aí algumas observações aí sobre a Copa do Nordeste, falei um pouquinho aqui também dos resultados, das disputas. Eu vou estar acompanhando, né, e vou estar fazendo alguns comentários lá no Instagram da gente, @Espaço da Bola. Então acompanhe a gente lá nas redes sociais, o link tá todo aqui na descrição, beleza? Para você acompanhar a gente lá, todo o nosso trabalho. Grande abraço a todos, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Um bom sábado e vamos acompanhar aí um dia muito bom aí de futebol esse sábado pra gente. Valeu, gente. Até mais. Abraço.